Viva, está com o Hora da Verdade. O convidado é Francisco Assis, que acaba de tomar posse para o segundo mandato como Presidente do Conselho Económico e Social. Bem-vindo. Disse antes de ser reeleito que o Conselho Económico e Social deve ter um papel mais ativo na concertação social. Como é que isto se concretiza? Bom, boa tarde, antes de mais, e obrigado pelo vosso convite. Eu creio que o SES pode e deve ter um papel mais ativo na globalidade da vida cívica nacional. Na questão da concertação social, especificamente, o que me parece é que nós podemos dar um apoio técnico maior a todo o processo de concertação social. O SES tem várias componentes. Tem uma componente que está ligada à concertação social. Tem uma componente fundamental que tem que ver com a administração consultiva do Estado, em que nós somos um órgão que tem a incumbência de desenvolver uma ação nesse domínio da elaboração de pareceres, a solicitação da Assembleia da República ou do Governo ou por iniciativa própria sobre temas que consideremos importantes. E depois temos uma outra dimensão que também é importante e que tem que ver com o facto de termos um plenário onde estão representados vários segmentos da sociedade civil portuguesa. E esse plenário podemos perspectivar nesse plenário uma forma de organização da participação da sociedade civil na vida pública nacional e de organização até de um certo espaço público democrático de debate no país. Em que sentido? Como é que podia funcionar? Pode funcionar nesta perspectiva. Nós somos uma democracia representativa, onde evidentemente o centro da decisão está no Parlamento, está no Governo, depois há a dimensão presidencial. Não temos um modelo corporativo, felizmente. Mas apesar disso, o SES é uma instituição onde estão representados, temos um plenário com 77 membros, onde estão representados vários segmentos da sociedade civil portuguesa. De vários setores da sociedade, desde os setores ambientalistas, setores das questões ligadas às questões de género, as autarquias, regiões, os mais diversos setores da sociedade, não todos, mas estão lá representados. As ordens profissionais, os parceiros sociais, naturalmente. E nessa perspectiva, à semelhança do que já vai ocorrendo um pouco na Europa, em particular na França, o Conselho Económico e Social pode ter aqui um papel importante, que é o de promover, a partir até da sua própria ação consultiva, isto é, dos parceiros que elabora, pode promover discussões alargadas ao conjunto da sociedade, e que são discussões diferentes daquelas que se fazem no contexto parlamentar, é isso que eu queria dizer, porque, como sabe, eu tive muitos anos no Parlamento, sou insuspeito de ter qualquer desconfiança em relação à prevalência da dimensão parlamentar em relação a tudo o demais. Mas, para além da dimensão parlamentar, há outras, em que e essa dimensão do plenário do SES, a meu ver, é importante, porque pode permitir à sociedade civil um outro tipo de intervenção. Nós lá temos a possibilidade de fazer discussões muito diferentes daquelas que habitualmente se fazem no quadro parlamentar, que estão muito dominadas, por razões óbvias, pelo confronto político ou partidário, fazer discussões de outra natureza sobre os principais temas que interessam ao país. E podemos fazê-lo quer a solicitação do Governo ou da Assembleia da República, ou por iniciativa própria. O SES pode ser um centro de produção de pensamento sobre as questões económicas e sociais. Eu tenho muito valorizado essa dimensão. Do meu ponto de vista, o Conselho Económico e Social só tem sentido se, entre outras coisas, funcionar bem nesse plano. Se constituir num centro não é só de produção de pensamento, é um centro onde nós somos capazes de absorver pensamento que é produzido nas universidades, nas fundações, em vários setores da sociedade civil portuguesa, somos capazes de o absorver e somos capazes depois de garantir que esse pensamento é transportado para o debate político nacional, para o debate público nacional. Isso é um aspecto fundamental. Produção de estudos, por exemplo, eu lembro-me que há tempos defendeu muito um estudo sobre a lotaria ou a raspadinha. Sim. Vamos iniciá-lo agora, exatamente. Sim. Isso é uma questão muito específica, não é? Mas foi um tema, por exemplo, muito concreto. Mas é esse género de coisas que quer promover? Não, é mais do que isso. Nós, por exemplo, acabou de ser editado e está à venda nas livrarias portuguesas um parecer que nós elaboramos por iniciativa própria sobre um tema que consideramos hoje central no debate político nacional, que é o tema da natalidade. Como é sabido, todo o Ocidente está confrontado com problemas sérios no plano demográfico, com taxas de natalidade muito baixas, e Portugal tem esse problema de forma muito premente. E então entendemos que uma das nossas prioridades deveria ser debater esse tema. E promovemos essa discussão. O que é que o SES pode trazer de novo a esta discussão? Eu solicitei a uma conselheira, que é a conselheira a meu convite, a conselheira Ana Drago,
que fosse responsável, fosse a relatora desse parecer, ela foi a coordenadora de todo este processo. Nós ouvimos um conjunto diverso de personalidades e de instituições que têm alguma reflexão e algum estudo feito sobre este tema, da natalidade, da demografia, sobretudo nos planos económico e social. E depois de ouvirmos essas pessoas, foi elaborado um projeto de texto que foi submetido a uma apreciação final do plenário do Conselho Económico e Social e foi objeto de discussão e apreciação e votação por esse plenário. Portanto, há aqui duas dimensões, uma dimensão de estudo e reflexão e uma dimensão depois de participação da sociedade civil através desse plenário que se pronunciou e aprovou esse parecer. E esse parecer nós entendemos que devíamos colocá-lo à disposição da sociedade portuguesa e ele está aí, foi editado há uma semana, está há uma semana à venda nas livrarias de todo o país. A editora Almedina editou e fizemos um acordo com eles, editou o livro e ele está à disposição da sociedade portuguesa. É um contributo que nós entendemos útil para a discussão de um tema que é de primordial importância para o país. Ao mesmo tempo, estamos neste momento a trabalhar noutras questões, estamos no mesmo âmbito a trabalhar sobre a questão da produtividade. Nós, desde que cheguei ao SESC, defini que uma das maiores preocupações que deveríamos ter num Conselho Económico e Social, neste momento na vida nacional, deveria ter como prioridade também da sua reflexão e da sua ação o tema do crescimento económico. Nós temos tido um crescimento económico débil, durante muito tempo houve estagnação, depois houve um ligeiro período em que Portugal cresceu, a economia portuguesa cresceu um pouco acima da média europeia, fundamentalmente por razões que têm que ver com o facto das principais economias europeias estarem a crescer abaixo do normal, e portanto a média baixou e nós conseguimos colocar-nos acima dessa média. Mas o crescimento nos últimos 20 anos e as próprias perspectivas de crescimento para os próximos anos não são de forma a entusiasmar o país e não são de modo a garantir a resolução dos principais problemas do país. Portanto, está aqui identificado um problema, que é o problema o país evoluiu muito nos últimos anos, ninguém tem dúvidas sobre isso, mas há aqui uma questão ligada estritamente ao crescimento económico. E percebe-se que o fator determinante em matéria de crescimento tem que ver com a questão da produtividade. E, nesse sentido, um dos temas que nós atribuímos grande importância desde o início foi o estudo da questão da produtividade. Porque é que, depois de tantos investimentos que fizemos, nomeadamente investimentos com recurso a financiamentos europeus que fizemos nos últimos 20, 30 anos, em domínios como a educação, desde o secundário até à universidade, na inovação, na formação profissional, na criação de novas infraestruturas no país, nos mais diversos domínios, na aposta na ciência, na tecnologia, como é que, apesar disso tudo, a nossa produtividade tem evoluído a um ritmo muito mais lento do que aquele que era previsível ou desejável. E estamos também a fazer um estudo e vamos apresentá-lo até ao final do ano. O coordenador disso é o professor Fernando Alexandre, que é professor da Universidade do Minho, como sabem, e é vice-presidente do SES e vai continuar, já agora devo dizer que tenciono, já o convidei aliás para permanecer, e ele já aceitou, como vice-presidente do Conselho Económico e Social. Estamos também a trabalhar, deixe-me só terminar, sobre a questão da saúde. Nós entendemos que é um tema da maior importância para o país. Quer dizer, nós não podemos continuar a viver num debate estéril entre aqueles que fazem o elogio abstrato do SNS e aqueles que, de forma igualmente abstrata, se limitam a contestá-lo. Nós temos que passar para uma avaliação mais rigorosa, com base em dados empíricos, em informação real, em estudos rigorosos e perceber exatamente o que é que se está a passar em Portugal com o SNS, o que é que se está a passar em Portugal com uma crescente oferta privada, o que é que se está a passar em Portugal quando grande parte dos portugueses estão a recorrer a serviços ao nível dos seguros de saúde, o que significa alguma desconfiança no SNS. Como é que, quando estamos a observar o facto de muitos profissionais do setor da saúde estarem a sair do SNS, migrando quer para a componente privada ou então mesmo saindo para o estrangeiro, é preciso olhar para isto com rigor, com base em informação objetiva e capacidade de estudo e reflexão sobre essa informação objetiva. E isso é o que o SES pode fazer de diferente. Isto é, nós não estamos dominados aqui por nenhuma preocupação do ponto de vista político. Eu sou um homem da vida político-partidária, portanto não quero que isto seja mal entendido, mas nós não estamos dominados aqui por nenhuma preocupação de atender a este ou aquele segmento do eleitorado, de suscitar a adesão deste ou daquele. Nós estamos preocupados em fazer uma análise o mais rigorosa possível, prestando uma informação que depois será disponibilizada, quer ao país, para que a sociedade civil esteja mais informada,
quer àqueles que são os nossos decisores políticos, para que possam tomar decisões devidamente informadas. Eu depois vou querer também perceber um bocadinho melhor a questão do estudo sobre a produtividade, mas agora ainda só para encerrar este tema, queria perceber quanto tempo é que acha que é possível, porque já ouvimos falar sobre essa reformulação desde o ano passado, quanto tempo é que é possível para que essa refundação aconteça e para que o SES possa assumir esse tal papel diferente? Isto está em curso. Eu acho que o SES já está num processo de reformulação. Quer dizer, eu não sou um revolucionário, sou um reformista. Portanto, não acredito que as coisas mudem. Há um dia X em que o mundo muda radicalmente. Mas é coisa para quê? É um processo, ano, 2 anos? É coisa, vamos já ver, com calma. É coisa para pouco tempo, não é? Para ficar resolvida neste mandato? Não, isso não, muito antes deste mandato. Eu quando há 1 ano e meio fui convidado para desempenhar estas funções, não estava à espera. Estava fora da vida político-partidária, como sabe. Tinha estado no Parlamento Europeu, estava no Parlamento Europeu, saí do Parlamento Europeu por razões de ordem política, porque tinha discordado da linha de orientação prevalecente. Eu, como sabem, discordei da opção da geringonça, entrei em conflito político aberto e claro, e sério, e frontal, ideal com a direção do meu partido e, naturalmente, o Partido Socialista entendeu que eu, naquelas circunstâncias, não estava em condições de assegurar a sua representação no Parlamento Europeu. Eu respeitei essa decisão e acatei, como não poderia deixar de ser. Não deixei de ser um militante do PS, deixei de ser, foi há muitos anos dirigente do PS e de ter qualquer participação ativa no Partido Socialista. De facto, a minha vida partidária não existe desde 2000. Mas, entretanto, reaproximou-se. Como? Entretanto, reaproximou-se. Do ponto de vista do exercício de funções partidárias, não exerço nenhuma função partidária. Estou completamente fora disso. Eu só me reaproximei no sentido em que nunca me afastei do ponto de vista do pensamento. De resto, mais nada. Eu, do ponto de vista do pensamento, não me afastei. As circunstâncias é que mudaram. Não fui eu que mudei. A geringonça é que nasceu, cresceu, morreu e eu, entretanto, permaneço vivo. Essa é que é o tempo deu-lhe razão. A diferença. Não é essa a questão. Não tenho essa pretensão do tempo ter-me dado razão ou não, as coisas são o que são. Há pessoas que estão completamente convencidas ainda hoje que a geringonça foi uma coisa extraordinária. Não é a minha opinião, nunca foi, continuo a pensar que não foi. É a minha visão, ninguém nunca me irá convencer com certeza do contrário, mas também acho que já não é uma discussão que faça qualquer sentido neste momento. É o passado e um dia no futuro se avaliarão os méritos e deméritos e é provável que nem eu tenha inteira razão, nem tenham inteira razão aqueles que têm uma posição, ou tiveram uma posição de total adesão à geringonça. Curiosamente, alguns deles hoje estão mais críticos da geringonça do que eu alguma vez estive também. Mas a vida tem destas dimensões essas dimensões passionais que todos compreendemos. Mas a refundação do SES. Como? A refundação do SES. Portanto, quando me convidaram para vir para o SES, não estava à espera. Eu estava fora da vida política, estava há 1 ano fora e até confesso que estava a gostar de estar fora da vida política partidária, porque entrei muito cedo na vida política partidária e isso também me afastou de outras dimensões da minha vida, estava a fazer outras coisas, estava a gostar e hesitei bastante. Mas durante muito pouco tempo, porque também me deram um prazo muito curto e acabei por aceitar, porque também entendi que não podia dizer que não, até porque a razão que me apresentavam era que era uma solução consensual e na altura era difícil encontrar soluções consensuais entre o PS e o PSD. Hoje talvez seja mais fácil, na altura não era. Aceitei e este ano e meio permitiu-me verificar que o SES pode e deve ter um papel muito importante na vida nacional. Já teve, e foi tentado ao longo dos anos. Atenção, o SES teve grandes presidentes. Não há nenhuma figura que tenha sido presidente do SES que não tenha sido uma grande personalidade da vida pública nacional. Portanto, isto é importante dizê-lo. O SES teve sempre como presidentes figuras de primeiríssimo plano, excluindo-me agora a mim próprio, que evidentemente me autoanaliso, mas teve sempre figuras de primeiríssimo plano da nossa vida cívica, intelectual e política. Portanto, o SES foi sempre bem servido desse ponto de vista. Mas creio que ao fim de 30 anos, nós estamos em condições fazemos agora 30 anos, de fazer um balanço do que pode e deve ser o papel do SES na vida nacional. E nesse sentido eu julgo que é preciso fazer reformas. Primeiro, o que é que eu acho que é preciso reforçar no SES? Primeiro, a própria composição do plenário do SES deve ser revista. Nós temos uma composição do plenário, por exemplo, que não integra elementos ligados ao desporto, elementos ligados às questões ligadas ao combate à pobreza, me tem chamado a atenção para isso, e admito que haja outros. Portanto, acho que essa primeira questão, que é a mais simples, também deve ser objeto de revisão. Em segundo lugar, o SES tem, de facto, essa função de consultadoria. E o que nós verificamos é o seguinte, é que a administração consultiva do Estado está muito disseminada, há diversíssimos, há um estudo da professora Maria Manuela Leitão Marques, que é um estudo antigo de 96, que apontava para a existência de mais de 200 órgãos consultivos. E nós temos vindo a fazer agora uma avaliação e verificamos que desses 200 e tal, dos que existiram na altura, mais de 120 continuam a existir.
Há alguns que não conseguimos ainda perceber se existem ou não, há outros novos e há uns 30 e poucos que deixaram de existir. É evidente que em alguns casos são conselhos consultivos que se justifica que existam autonomamente. Mas há outros casos em que faz todo sentido em que sejam integrados no Conselho Económico e Social. Aliás, há declarações dela na altura dizendo que o Conselho Económico e Social deve ter por função ser, por natureza, o órgão para onde devem convergir todos os órgãos da administração consultiva do Estado português. Eu julgo que se nós conseguirmos fazer isso, isto é, concentrar no SES grande parte da administração consultiva do Estado, ganhamos todos com isso. Primeiro, o SES ganha escala. Segundo, fazemos uma economia séria de recursos humanos e financeiros e pomos a funcionar muitos órgãos consultivos que eu tenho algumas dúvidas que neste momento estejam plenamente a funcionar em Portugal. É esse trabalho que é fundamental fazer e estamos a fazê-lo. É evidente que eu não vou agora aqui dizer quais são os órgãos que nós achamos que devemos integrar, porque se eu dissesse, imediatamente havia uma reação negativa. Estas coisas têm que ser feitas com cuidado, com alguma ponderação, com um diálogo com o Governo, com os partidos da oposição, com vários ministérios, portanto, do Governo, com esses mesmos órgãos de consultadoria, até porque as pessoas esses órgãos não têm culpa nenhuma de terem sido criados. Portanto, eu não vou aqui avançar quais são. Mas há variadíssimos, eu tenho na mente órgãos, meia dúzia deles, pelo menos, de forma muito clara, que do meu ponto de vista deviam estar, até porque o SES tem uma vantagem. O SES é um órgão constitucional, está previsto na Constituição. Portanto, a Constituição de 89 consagrou a existência do Conselho Económico e Social, que foi criado depois por lei da Assembleia da República em 1991. O SES, portanto, tem uma dimensão constitucional. Portanto, tudo aquilo, o presidente do SES, seja ele quem for, é eleito por 2/3 da Assembleia da República. Tem uma legitimidade muito própria e muito especial. Há países em que o presidente do SES é nomeado pelo governo. Portanto, é uma figura que é dependente do governo. Aqui não é. Aqui pode e deve ser e tem de ser independente do governo. Porque é uma figura, seja ele quem for, que é eleito por 2/3 da Assembleia da República. Essa exigência constitucional é uma exigência no sentido de garantir a independência do SES. E sendo que a votação que teve lhe dá essa legitimidade para... Sim, qualquer votação, sim, esta dá particularmente, e fiquei muito contente por ter sido a maior votação de sempre, enfim, sendo eu até um antigo parlamentar, ainda fiquei mais contente, mas os 2/3 já de si dão essa garantia. Portanto, nós temos que... Há muita coisa que pode ser feita, nomeadamente, por exemplo, um caso concreto. Ainda hoje tivemos uma reunião da Comissão de Concertação Social. Muita da informação que chega à concertação social e que está na base da discussão que se faz é uma informação proveniente do Governo. Eu julgo que seria mais interessante que essa informação fosse produzida pelo próprio Conselho Económico e Social. Não é que eu duvide da independência do Governo, deste ou de qualquer outro. Não é essa questão, não é isso que está em causa. É uma questão institucional. Está para além das pessoas em concreto. É uma questão institucional. A verdade é que há mais garantias de independência quando essa informação é proveniente de um órgão que pela sua própria natureza tem que ter uma maior independência. E o SES, por esta própria natureza do seu presidente ser eleito por 2/3 da Assembleia da República, tem que ter essa mesma independência. Temos o caso espanhol, por exemplo. O SES espanhol presta um grande apoio técnico a todo o processo de concertação social e nós, infelizmente, não estamos em condições de o fazer porque não temos recursos técnicos, recursos humanos e recursos financeiros para o fazer. O que eu estou a propor não é um aumento da despesa pública. O que eu estou a propor é uma concentração de técnicos, que já existem, com certeza, na administração pública portuguesa. É uma concentração desses técnicos no SES. O que eu estou a propor até provavelmente, não tenho nenhum estudo sobre isso, é uma redução da despesa. Porque isto aponta para que haja uma concentração de recursos técnicos, de recursos financeiros, de recursos humanos, de forma a que possamos ter uma maior racionalidade na gestão dos mesmos e possamos, portanto, produzir um trabalho mais útil para os debates importantes que temos que ter na sociedade portuguesa sobre estes temas. Portanto, quer no apoio à concertação social, quer na produção de pareceres no âmbito da nossa ação enquanto elemento fundamental da administração consultiva do Estado, quer enquanto também instância que pode promover grandes debates sobre os temas centrais que se colocam ao país na sociedade portuguesa, nós temos tudo a ganhar se tivermos um SES mais forte, um SES com mais meios, um SES com outra escala, um SES independente e um SES verdadeiramente empenhado numa só coisa, que é trazer para o centro do debate político português os grandes temas que se colocam à sociedade portuguesa no presente. Vamos avançar porque esta semana começaram as negociações da concertação social, precisamente, e o Primeiro-Ministro já veio dizer que o acordo sobre rendimentos tem uma nova meta, que já não é o verão, julho, é mais para a frente, para o outono. Acha que é possível chegar a essa altura realmente com um acordo sólido? Não sei se é um objetivo que o Primeiro-Ministro apresentou.
Esperemos que se consiga concretizar. Nós hoje tivemos, de facto, uma primeira reunião. A Sra. Ministra do Trabalho apresentou de forma breve aquilo que são as grandes prioridades ou os grandes objetivos do Governo, mas vamos agora iniciar um processo negocial que vai decorrer nos próximos meses sobre esses temas. Há duas questões fundamentais, que é a questão da competitividade da economia e a questão dos rendimentos, e que são dois problemas sérios que o país tem e que estão absolutamente ligados um ao outro. Isto é, nós temos um problema de competitividade que tem que ver com a questão do crescimento da economia. Nós temos que ter um crescimento maior. É evidente que isso todos estaremos de acordo sobre isso. Não haverá nenhum português que não diga, a não ser aqueles que defendem as teorias do crescimento económico por razões ecológicas, mas que eu admito que sejam, na melhor das hipóteses, 4 a 5% dos portugueses, porque nem todos estamos dispostos com grande alegria a regressar ao tempo das cavernas. Portanto, a maior parte das pessoas quer crescimento económico, quer evidentemente crescimento económico com preocupações ambientais dessa natureza, mas quer crescimento económico. Agora, a questão é muito simples. Nós, nos últimos anos, tivemos um longo período de estagnação e mesmo quando tivemos crescimento acima da média europeia, tivemos por uma razão muito simples, e é preciso não termos nenhuma ilusão sobre isso. A razão por que o tivemos foi porque as grandes potências europeias estavam a atravessar um período de crise económica e estavam a crescer muito abaixo do normal. E, portanto, a média europeia baixou e, naturalmente, nós, com um crescimento medíocre, conseguimos, apesar disso, estar ligeiramente acima da média europeia. E agora temos um cenário de inflação. E agora temos um cenário em que estamos... Que vai mexer também com metas de inflação. Sim, não, agora temos esse cenário. Mas, para além disso, este ano vamos recuperar, aparentemente vamos voltar a crescer acima da média europeia, mas as perspectivas para os anos seguintes também são medíocres. O cenário que é projetado para os próximos anos é medíocre. Portanto, isso não podemos ignorar. Isso aí não é uma coisa que não... E lá está, é uma coisa que nós podemos dizer abertamente. Os governos dirão sempre que vivem no melhor dos mundos. E as oposições dirão sempre que vivemos no pior dos mundos. E nós podemos dizer, não, nem andamos no melhor nem nos piores dos mundos. Portugal tem coisas boas, tem coisas até extraordinárias, mas também tem muitas insuficiências e tem muitos problemas. Eu não sou daqueles que passam a vida a dizer somos um povo extraordinário, conseguimos coisas fantásticas, e também não digo o contrário, somos um povo incapaz. Porque uma coisa e outra é do domínio da pura ilusão. Não é? E uma coisa e outra conduzem a resultados dramáticos. É preciso perceber que nós temos coisas extraordinárias e temos coisas muito medíocres. E o nosso crescimento económico, na verdade, é um crescimento económico que é medíocre, objetivamente. E temos que todos trabalhar no sentido de que ele aumente o ritmo do crescimento económico. A variável fundamental aqui é a produtividade. Daí que nós estejamos a trabalhar muito na questão da análise da produtividade. Há muitos trabalhos sobre isso. Nós também o SES tem essa capacidade que esta. Não é preciso, às vezes, produzir coisas completamente inovadoras. Há muitas fundações e universidades que já têm trabalhos sobre isto. O que é preciso é absorver esse trabalho e colocar essa discussão, e colocar tudo isso em discussão no país. E colocando em discussão, isso também gera as condições para uma sociedade mais informada, mais exigente e para que as decisões políticas sejam mais qualificadas. Portanto, essa é uma questão para nós absolutamente fundamental. O tema da inflação, evidentemente que é um dado novo, com que estamos confrontados há uns anos esta parte. Os economistas, como sabem, dividem-se sobre saber se a inflação é estrutural ou conjuntural. Seja estrutural, seja conjuntural, a verdade é que ela existe, está aí, e evidentemente que é um fator novo que introduz aqui uma variável diferente e que não deixa de ter implicações do ponto de vista económico e social. E essa discussão para o crescimento económico será uma discussão em concertação social mais fácil por ser um governo de maioria absoluta, sem os constrangimentos dos acordos parlamentares que existiram até então? Bom, eu admito que eu não me quero pronunciar sobre isso, quer dizer, a vida político-partidária é o que é, tivemos uma solução diferente, um quadro parlamentar distinto, agora temos outro, há estabilidade política. Há uma coisa, as maiorias absolutas têm aspectos positivos e têm aspectos negativos, mas tem um aspecto muito positivo que é a estabilidade política, não, isso não se pode ignorar. Nós temos hoje um horizonte de 4 anos e meio, quase, não é? De governação do Partido Socialista, com o mesmo Primeiro-Ministro, e como o Primeiro-Ministro também gosta pouco de mudar de ministros, como nós sabemos, provavelmente com os ministros também a permanecerem durante muito tempo nas suas funções, o que significa que temos de facto um horizonte de grande estabilidade para os próximos anos, o que do meu ponto de vista, neste momento e num contexto de grande incerteza internacional, é uma vantagem que o país objetivamente tem. E nessa perspectiva haverá aí uma vantagem. E vejo no Governo, e vi hoje também até na reunião da concertação social, quando tivemos a presença da Ministra da Presidência,
Presidência, a doutora Mariana Vieira da Silva, da Ministra do Trabalho, Ministra da Economia, Baixo Estado de Estado, vejo no Governo uma grande vontade de valorização da concertação social. Portanto, eu estou otimista em relação a isso. Acho que há uma vontade clara da parte do Governo de valorizar a concertação social, de valorizar a discussão, e que nós podemos ter aqui um papel importante, nós todos em geral, quer dizer, a sociedade portuguesa pode e deve ter um papel importante neste. Eu acho que o Dr. António Costa deixou claro desde o dia em que obteve maioria absoluta, que tinha noção que as maiorias absolutas podem ser perigosas. E nesse sentido, eu acho que ele pode ser o primeiro antídoto aos perigos da própria maioria absoluta, e que, de certa maneira, até aqui, pelo que eu tenho visto, tem sido, na medida em que tem valorizado os elementos de contrapeso, nomeadamente, não na perspectiva de contrapeso como oposição, como é óbvio, mas nomeadamente a concertação social como uma instância independente, que não está aqui ao serviço de ninguém, nem do governo, nem das oposições, nem de ninguém, de nenhuma agenda política de ninguém. E também preventiva de contestação social, de uma rua mais brava com uma maioria absoluta? Isso aí não lhe posso garantir, porque evidentemente nós vivemos numa democracia. É natural que num período em que haja uma inflação significativa, em que haja incertezas, em que haja real perda de poder de compra, porque vai haver, e já está a haver, possa haver alguma contestação social, mas também temos que saber lidar com isso. Isso é próprio das democracias, não é nenhum drama. Em maioria absoluta não será diferente em relação a uma maioria relativa? Não, vejo que não. Veja, o Partido Socialista, eu sou um pouco suspeito porque sou membro do Partido Socialista, mas não, o Partido Socialista é um partido democrático. Não confundamos a maioria absoluta com um poder absoluto. Nem o Partido Socialista teria essa pretensão, nem no caso de a ter, o país permitiria uma coisa dessas, não é? Portanto, não há nenhum risco nesse domínio. Os riscos que podem existir são sempre os riscos. Há riscos. Quais são os riscos? Um partido com maioria absoluta pode ser sempre quais são os riscos. Primeiro, tendência para ocupar excessivamente o aparelho de Estado. Segundo, tendência para desvalorizar completamente o papel das oposições e dos vários segmentos da sociedade portuguesa. Terceiro, tendência para fazer uma idolatria do chefe, da liderança política. Isso são os riscos da maioria absoluta. Eu não acho, isso existe. Esse risco existe sempre com a maioria absoluta, quer seja do PS ou do PSD. O que é que contraria isso? Uma cultura democrática que existe no país e que eu acho que é hoje bastante mais forte do que era há alguns anos atrás. Segundo, a própria dimensão democrática do Partido Socialista, que não é um partido propriamente onde as pessoas não sejam capazes de desenvolver um sentido crítico. Eu próprio sou a expressão disso mesmo. É certo que é um pouco isolado, mas a verdade é que sou a expressão disso mesmo. Nunca fui objeto de nenhuma perseguição especial. A prova é que sou presidente do Conselho Económico e Social, portanto não me considero nenhum perseguido político. E em terceiro lugar, porque também não acho que seja isso que esteja na mente do Dr. António Costa. Muito francamente, ele, como todas as pessoas, tem virtudes e tem defeitos, mas que evidentemente que não vejo dele nenhuma vontade despótica agora de se instalar no país como uma espécie de déspota iluminado que vai impor ao país seja o que for. Pelo contrário, acho que é uma pessoa disponível permanentemente para o diálogo com os diferentes setores da sociedade portuguesa. E nessa perspectiva, eu julgo que esta maioria absoluta pode, se for bem utilizada, e eu acredito que venha a ser bem utilizada. E também, vamos ver, para além da maioria absoluta do PS, também é preciso que os partidos da oposição tenham aqui um papel ativo. E eu valorizo muito o papel da oposição. Em democracia, as oposições são absolutamente fundamentais. É tão digno estar na oposição como estar no poder. E a oposição, neste momento, tem tido esse papel ativo? O PSD é um partido fundamental. Está num processo de transição. Portanto, eu acredito que sim. O PS é um grande partido. O PSD, por vezes nós achamos... Eu sou do tempo em que era um jovem político em que o Partido Socialista achava que estava condenado a estar na oposição para sempre. Ao fim de 8, 9, 10 anos de cavaquismo, nós achávamos que estávamos condenados à oposição e subitamente regressamos ao poder. E veja o que aconteceu depois disso. Portanto, as coisas mudam. É o que pode acontecer com o pós-Costa, por exemplo. Isso pode sempre acontecer tudo. Portanto, e a democracia tem essa vantagem. A imprevisibilidade e a indeterminação. É a grande vantagem da democracia. Portanto, eu acho que o PSD é um partido fundamental na nossa vida democrática. É muito importante um PSD forte e um PSD com verdadeira dimensão alternativa. Eu estou certo que depois deste processo de escolha do novo líder do partido, é isso que vai acontecer, sem prejuízo das outras oposições que existem no país, que têm que se manifestar à esquerda e à direita, e que têm todo o direito de se manifestar, e que é bom que se manifestem, porque a democracia só funciona verdadeiramente se houver este confronto claro, visível, e que as pessoas compreendam a substância dessa oposição entre quem está no poder e quem está na oposição, seja à esquerda, seja à direita, e tem perspectivas diferentes em relação ao país. É isso que faz
uma democracia, nós temos um Parlamento vivo, felizmente com bons e boas deputadas no nosso Parlamento, e estou convencido que vamos ter períodos bastante interessantes. Eu não acho nada que isto seja um período completamente dominado pela maioria absoluta do Partido Socialista, com certeza que esse é um elemento marcante, mas continuamos a ter um Parlamento ativo, uma sociedade civil vigilante, um país livre e, portanto, isso é que são os elementos fundamentais que devem ser devidamente realçados. E neste novo contexto de expectável maior proximidade à concertação social, qual é que espera que seja também o papel da CGTP e da UGT? Um papel de maior diálogo, mais contestação social devido aos factores que já falámos aqui, nomeadamente o aumento da inflação e da perda real do poder de São compra? duas centrais sindicais diferentes e ambas muito importantes para o país. A UGT, por várias vezes, já assinou acordos de concertação social com os outros parceiros sociais e o país deve isso. Isso é absolutamente fundamental. Nós nunca teríamos nenhum acordo de concertação social com a participação das forças sindicais se a UGT não existisse. Portanto, a UGT tem aqui um papel fundamental, tem agora uma nova liderança. Eu tinha tenho a vantagem de que era muito amigo do anterior líder, do Carlos Silva, e tenho uma ligação também muito próxima com o novo líder, que foi deputado do Partido Socialista no tempo em que eu estava no Parlamento e que ainda por cima também é deputado pelo Porto, como eu fui na altura, e portanto tenho uma boa ligação com ele, como tive com todos os líderes da UGT. A CGTP, com uma perspectiva diferente, também tem prestado um serviço ao país, na medida em que tem sido uma organização que representa, numa ótica diferente, reivindicações de vários segmentos dos trabalhadores portugueses e com quem eu também tenho tido, felizmente, o melhor relacionamento. Ainda ontem, na sessão de cumprimentos, me dizia uma representante da CGTP, pode contar connosco com as nossas críticas, mas conte connosco. Quer dizer, eu conto precisamente com as vossas críticas, não é? Porque elas é que são importantes. Portanto, todos quer a UGT, quer a CGTP, prestam serviço ao país. De formas diferentes, mas prestam serviço ao país. E nós também temos que saber conviver com a contestação social. Isso faz parte da democracia. A democracia não se esgota na sua dimensão parlamentar, não se esgota na sua dimensão política ou institucional, tem também uma dimensão económica e tem uma dimensão social, e é natural que em determinados momentos as centrais sindicais e os sindicatos, se estiverem insatisfeitos, manifestem essa insatisfação, nomeadamente vindo para a rua. Já somos suficientemente adultos do ponto de vista democráticos para saber conviver com situações dessa natureza. Antevê problemas, por exemplo, com o regresso daquelas propostas por parte do Governo sobre legislação laboral que fizeram sair o patronato a meio de negociações no passado, na concertação social? O patronato não saiu por causa das propostas, na natureza das mesmas. E na altura dei-lhes razão. Saiu pelo facto dessas propostas não terem sido submetidas à discussão da concertação social. E nisso tiveram razão. E agora o processo está a correr normalmente. Essas mesmas propostas foram hoje objeto de discussão na concertação social e o Governo até manifestou disponibilidade para introduzir algumas alterações, não na substância, na essência, mas algumas alterações, e foi dado um prazo até ao final deste mês. Vamos voltar a ter uma reunião da concertação social no dia 25, em que voltaremos a avaliar essa questão da agenda do trabalho digno e em que vamos discutir eventuais propostas que venham a ser apresentadas pelos parceiros sociais. Nós não temos a pretensão, creio que ninguém pode ter, de que haja sempre entendimentos absolutos na concertação social. É natural que haja perspectivas diferentes. Eu quando estou a ouvir, é curioso que a minha posição ali é curiosa porque eu ouço atentamente os vários líderes das confederações empresariais, os representantes das duas confederações sindicais, e vou-os ouvindo, e há sempre uma parte de razoabilidade e de verdade, não é? Em todos eles. Se formos a ver, não é? Isto é, o mundo é... Havia um grande realizador, houve um grande realizador francês de cinema, o Jean Cocteau, que dizia uma coisa fantástica, ele dizia: o problema é que os homens têm todos razões diferentes e têm todos razão. E esse é o drama da humanidade. E é um pouco isso, às vezes é um pouco isso. As pessoas têm todas posições diferentes e têm todas um pouco de razão. Porque quando nos colocamos na perspectiva empresarial, tendemos a ver de uma certa forma, na perspectiva sindical de outra forma. E o Governo tem que encontrar aqui uma solução de compromisso. Eu creio que há essa... Eu o que sinto é que há uma vontade de diálogo. E isso é o fundamental. Antes. Não, o que havia antes, houve sempre. Isso houve sempre. Aliás, a ideia de que não existe vontade de diálogo é uma ideia falsa. Existe vontade de diálogo. E dialoga-se muito. Atenção, as reuniões da concertação social são reuniões muito vivas e com um diálogo aberto e muito franco e com muita qualidade. Mas essa vontade de diálogo agora é maior do lado do Governo?
nunca vi da parte do Governo disponibilidade para o diálogo. Desse ponto de vista, nunca fiz essa crítica ao Governo. Acho que o Governo teve sempre disponibilidade para dialogar, nomeadamente a Ministra do Trabalho. É, pela sua própria natureza, uma pessoa muito dialogante, muito disponível para o diálogo, muito aberto ao diálogo. Eu acho que há uma vontade real de diálogo de todas as partes. Agora, entre haver vontade de diálogo e haver entendimento, vai uma distância grande. E é natural que, nos casos, haja entendimento e que noutros não haja. A vida política faz assim, a democracia faz assim. Não? A democracia não é o regime da unanimidade. A democracia é o regime do debate livre, da palavra livre e da possibilidade de cada um exprimir os seus pontos de vista, e creio eu, que deve ser, quando funciona bem, o regime em que somos capazes de nos abrirmos uns às razões dos outros. Isto é, que não estamos dogmaticamente fechados nas nossas posições e temos a disponibilidade para ouvir os outros e pensar, há alguma coisa que os outros dizem que também terá alguma razão e vamos tentar incorporar isso nas nossas próprias posições. Isso, infelizmente, nem sempre acontece, nomeadamente no debate parlamentar. Na concertação social acontece mais, diga-se de passagem. Eu acho que isso é que é importante, é nós termos essa disponibilidade para percebermos, a razão não está sempre, a razão nunca está de um lado só. Uma coisa que a vida me ensinou, os anos foram avançando, uma coisa que a vida me ensinou, nós com o tempo vamos tornando um bocadinho mais sábios, creio eu, perdemos a cutilância, mas tornamos-nos mais sábios. E a verdade é que uma das coisas é esta, é perceber que a razão nunca está de um lado só, que é preciso ouvir os outros, que é preciso, sem perdermos firmeza nas nossas convicções, é preciso respeitar as convicções dos outros, desde que, evidentemente, dentro de certos limites. Não vou respeitar, por exemplo, neste contexto da Ucrânia, as convicções daqueles que estão... O Partido Comunista Português. Não há Partido Comunista, não estou a falar desses, estou a falar de todos aqueles que estão numa posição pró-russa, porque acho isso absolutamente ignominioso, seja lá quem for. Agora, na maior parte dos casos, é possível dialogarmos. E é possível percebermos que é possível alguns entendimentos. E também é possível entendermos em relação àquilo em que não nos entendemos, que é uma coisa muito importante, que é percebermos nisto entendemos e nisto não nos entendemos. Então vamos procurar aqui, no que nos entendemos, procurar alcançar acordos, e no que nos entendemos, deixar claro porque é que não nos entendemos, de forma a que as pessoas percebam porque é que não nos entendemos. Acredita que pode haver um entendimento, por exemplo, sobre a redução da semana de trabalho para 4 dias? Isso não é neste momento um tema central no debate, ninguém apresentou nenhuma proposta nesse sentido na concertação social. Eu acredito que a prazo isso venha a acontecer. Ou se nos projetarmos no futuro, com a evolução científica, tecnológica que está a ocorrer, com a mudança radical de comportamento que está a ocorrer, um dia isso vai se colocar. Não creio que esse seja neste momento um tema que se possa colocar na sociedade portuguesa nesses termos. Porquê? Porque Portugal precisa nós ainda estamos numa fase do nosso desenvolvimento em que esse não é de facto um tema central, e a prova disso é que ninguém o colocou, nem as centrais sindicais, nem as confederações empresariais, nem o Governo. Esse tema não mas está consta no programa do Governo a criação de um estudo, não é? Mas isso é diferente, mas isso é diferente e é facultativamente. Vamos lá, isso é diferente e é facultativamente, e há países em que isso já foi... Eu sou daqueles que estou convencido, uma das coisas que a humanidade se tem vindo a libertar, por razão da sua evolução científica e tecnológica, que eu muito valorizo, é por isso que eu não sou nada defensor daqueles que são a favor do crescimento económico, do regresso ao fabuloso mundo primitivo das cavernas, em que todos viviam a teoria do bom selvagem, que não é de Rousseau, contrariamente ao que às vezes se quer crer, que ele tem essa teoria, mas não é nos termos em que é apresentada, primariamente por quem provavelmente não o leu citações erradas dele, mas a verdade é que eu acho que por via da ciência e da tecnologia nós estamos num sentido, ainda bem, do homem de se libertar cada vez mais das tarefas mais penosas. Isso é uma vantagem, não é? E eu acredito que nós caminhamos para uma sociedade em que haja cada vez mais disponibilidade para as pessoas usufruírem de tempos livres e estarem menos dependentes de tarefas penosas ou tarefas ligadas ao trabalho. Apesar disso, continuo a pensar que o trabalho é um valor fundamental na nossa estrutura de organização social, política, até do ponto de vista antropológico. Considero que o valor do trabalho é um valor fundamental e, portanto, não o desvalorizo e acho que é um fator de realização de cada ser humano. Agora, independentemente disso, não é neste momento uma prioridade. Agora, que essas questões possam ser estudadas, não tenho nada contra isso. Há vários países europeus que têm estudado isso e há casos em que isso pode acontecer, há outros casos em que não. Mas parece-lhe... Acha que faz sentido avançar com isso tudo, tendo em conta, por exemplo, o exemplo que temos em relação à redução da carga laboral para 35 horas de trabalho no setor privado, que nem isso... Sim, isso aí é diferente, não é? Porque aí tivemos uma redução da carga laboral sem qualquer redução dos salários, não é isso? Mas a ideia da semana de 4 dias de trabalho também será por aí, não é? E aí, de facto, tivemos um problema, não vou agora voltar a essa questão, mas aí tivemos um problema. Aqueles que disseram que isso não tinha efeitos, objetivamente mentiram aos portugueses, não é? Porque a verdade é que tinha efeitos. Depois podemos discutir se apesar de tudo, esses efeitos justificam ou não justificam, mas teve efeitos. Teve efeitos do ponto de vista
funcionamento de várias organizações, teve efeito dos custos, do impacto que teve em termos de orçamento do Estado. Agora, outra questão é saber, nós podemos entrar num processo de discussão, por exemplo, de saber, há outros países em que se discute isso, se as pessoas estão disponíveis, em alguns casos, a trocar um ligeiro decréscimo do seu rendimento por mais tempo livre. Isso acontece hoje em alguns países europeus. Portanto, a discussão é mais lata, não tem que ser necessariamente dizer mantemos o rendimento, reduzimos, embora eu pense que a prazo caminharemos para uma solução dessa natureza, o tempo de trabalho. Por natureza, a necessidade de trabalho humano provavelmente vai... quer dizer, nós também dizíamos, eu sou do tempo, eu sou do tempo em que acreditávamos nos anos... Quando estava na faculdade, nos anos 80, nós acreditávamos que com a revolução da robótica, que é uma coisa que vem, as pessoas já não se recordam muito bem, mas vem do Japão. Os japoneses foram eles que introduziram muitos robôs, porque tinham dificuldades, tinham problemas de mão de obra, e, portanto, apostaram muito nos robôs, e nós acreditávamos que o processo de robotização levaria, inevitavelmente, em pouco tempo, a uma redução brutal das necessidades de trabalho humano. E não foi isso que aconteceu. Portanto, as coisas não são assim tão simples, porque se criam outras necessidades de trabalho. Não? Depois é preciso também saber quem é que programa os robôs, quem é que trabalha com os robôs, etc. Mas, apesar de tudo, eu creio que a evolução histórica será no sentido de uma redução da necessidade de trabalho humano, sobretudo nas áreas mais penosas. O que também nos coloca um problema, que é o problema das qualificações. Não é? Nós vamos ter cada vez mais necessidade de trabalho mais qualificado, com mais apelo à inteligência, ao conhecimento mais sofisticado e menos ao trabalho menos sofisticado. Mas, apesar de tudo, acredito que com a evolução histórica vai no sentido de nós reduzirmos a necessidade de trabalho humano. E essas questões dos 4 dias, evidentemente, vão-se colocar. Neste momento não acho que seja um tema central, e a prova disso é que não há nenhuma proposta concreta nesse sentido em discussão na concertação social, nem no Parlamento português. E em relação a, por exemplo, aumentar o salário médio, que se discute tanto, e também que é algo que o Governo também quer dizer, em campanha eleitoral, o Partido Socialista fez muita campanha eleitoral à volta da necessidade da valorização dos rendimentos e do salário médio. Como é possível que... Não foi só o PS, foram todos. Creio que todos fizeram referência a isso. Não há nenhum partido político que não faça referência a isso, porque o problema existe. Mas como é que isso é possível neste momento? Do meu ponto de vista, muito pragmaticamente e muito objetivo e seriamente, nós podemos encontrar vários paliativos. E podemos encontrar fórmulas de criar condições de ordem fiscal ou de ordem de incentivos às empresas para aumentar o salário para os mais jovens ou de isenções fiscais, até podemos encontrar muita coisa. E podemos momentaneamente encontrar paliativos que melhorem um bocadinho a situação. Mas tudo vai desembocar finalmente numa questão. Só haverá substanciais aumentos de salários em Portugal quando nós tivermos uma economia mais robusta. E para termos uma economia mais robusta temos que ter mais crescimento económico. E para termos mais crescimento económico temos que ter uma melhor produtividade. Essa é que é a questão de fundo. O resto é um pouco conversa fiada, não é? Ou melhor, não é conversa fiada inteiramente, porque pode haver algumas medidas paliativas que, apesar de tudo, funcionem num ou noutro caso. Mas o essencial tem que ver com o crescimento económico. Isto é, ou o país cresce economicamente e tem uma economia robusta, porque só uma economia robusta é que permite criar recursos e criar meios para aumentar os rendimentos, os salários médios, e até para aumentar para aumentar também a capacidade do Estado sustentar a sua própria ação, nomeadamente na dimensão social. Não é, as economias pobres não têm Estado Social. Não. O Estado Social só existe em economias prósperas. Só existem as economias europeias, fundamentalmente, e também existem, com a mesma dimensão, nos Estados Unidos, mas só existe, fundamentalmente, o verdadeiro Estado Social existe na Europa. Porquê? Porque são os países mais ricos do mundo. Portanto, é preciso, as duas coisas estão articuladas. Não é? Também não digo só que é preciso... Um Estado social também pode, devidamente organizado, também fomenta o crescimento da economia. Mas o crescimento da economia é fundamental para garantir esse mesmo Estado social. Eu não acredito muito no mérito ou melhor, as soluções paliativas são limitadas, têm um efeito limitado, podem-se usar, o Governo tem algumas propostas interessantes, estão a ser discutidas, vão ser discutidas, acho que é interessante discuti-las. A questão de fundo é outra. A questão de fundo é, nós temos que garantir que a economia portuguesa seja mais robusta, que a economia portuguesa cresça, que o país seja mais próspero, de maneira a libertar recursos para podermos ter rendimentos melhores, para que o salário médio suba e para que o próprio Estado possa desempenhar melhor as suas funções nas suas mais diversas áreas. Sendo certo que, também acho, e isso é outro tema que nós vamos discutir, é que nas funções sociais do Estado
a questão não está só nos recursos financeiros, está na questão da organização. E nós entendemos, por exemplo, nós estávamos a discutir, vamos retomar um tema que é discutir o sistema de saúde em Portugal. Discutir o SNS, a articulação do SNS com o privado, a articulação do SNS com o terceiro setor e tentar perceber o que é que está bem e o que é que está mal. Porque a ideia de que no SNS tudo está bem, no SNS tudo está mal, também são outras duas ilusões. É preciso discutir abertamente esse tema e procurar encontrar com rigor. E eu quando falo da palavra pragmatismo, há pessoas que não gostam da palavra pragmatismo, mas eu não desgosto. Porque não vejo na palavra pragmatismo a conotação negativa que alguns lhe atribuem. Vejo na palavra pragmatismo no sentido de sentir a realidade sem renunciarmos às nossas ambições e às nossas convicções. E, portanto, eu creio que há aqui uma discussão séria a fazer. Mas, antes de mais, respondendo de novo à sua questão, nós só teremos salários ao nível europeu quando tivermos uma economia ao nível europeu. Isso, para mim, é absolutamente evidente e acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. Portugal pode ter uma economia a nível europeu? Pode e deve ter. E temos todas as condições para ter essa ambição e acho que essa deve ser a grande ambição do país para os próximos anos. E eu estou convencido que nisso estamos quase todos de acordo. E em relação a estas, deu exemplo aí de um conjunto de medidas paliativas com as quais concordava, concorda com a opção do Executivo de António Costa de avançar com um segundo pacote, ou estudar um segundo pacote de medidas em setembro, ou crê que é preciso agir mais depressa e não esperar por setembro para fazer essa avaliação? Vamos ver, nós temos neste momento um cenário de grande indefinição no horizonte. Nós não sabemos verdadeiramente... Primeiro, sobre a inflação, os próprios economistas divergem. Não? Uns dizem que é estrutural, outros dizem que é conjuntural. Não sabemos qual é que vai ser a evolução. E não sabemos como é que vai evoluir a situação política internacional. Se a guerra se vai prolongar, o que é provável, se haverá uma solução a curto prazo, o que não é provável, mas se acontecesse, obviamente alteraria radicalmente a realidade. Portanto, num cenário de grande incerteza, eu creio que estar a avançar com posições muito perentórias seria completamente errado. E nesse sentido percebo que o governo português tenha uma posição cautelosa e relativamente prudente. Aliás, o Orçamento de Estado parece-me ser um orçamento que é caracterizado por essa ideia fundamental que é uma certa prudência e que me parece um aspecto positivo. É um orçamento prudente. O Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, teve esse cuidado, e o Governo em geral, o orçamento é do Governo, não é dele, mas o Ministro das Finanças foi claro nas afirmações que tem feito, que é ter uma certa prudência, porque nós não sabemos qual vai ser a evolução da política monetária europeia, não sabemos qual vai ser a evolução da inflação e não sabemos qual vai ser a evolução da situação política internacional e por isso não sabemos qual vai ser a evolução dos preços de matérias-primas fundamentais, seja de energia, seja em outros setores, e o impacto que isso tem na economia portuguesa. E podemos esperar um orçamento do Estado em 2023 de austeridade ou não está a antever uma coisa dessas? Eu gosto pouco de falar sobre isso porque acho que esse tema da austeridade é um tema que a palavra austeridade é uma palavra que pode ser vista de formas muito diferentes. E acho que isso é uma discussão, podia ser uma discussão política, podia ser uma discussão semântica, acho que não tem muito sentido falar. Acho que falar de austeridade ou não falar de austeridade, acho que isso é muito do domínio da propaganda política, quer de uns, quer de outros. E como eu não estou no campo político-partidário, tenho essa vantagem de não ter necessidade de recorrer à propaganda política nesta fase da minha vida, o que é uma grande vantagem, devo dizer. Foi um crítico da geringonça, já falamos disso. Que papel é que vê para o Partido Comunista Português e para o Bloco de Esquerda, até tendo em conta que o Governo, e nas negociações do orçamento que arrancaram esta semana, chamou a Iniciativa Liberal, chamou o PAN, chamou também, creio que o LIVRE, mas deixou de parte o PCP e o Bloco de Esquerda. Do PSD da Madeira. Exatamente. Eu não quero fazer comentários sobre quem é que o Governo chama ou deixa de chamar. Quer dizer, se não fosse Presidente do César, era capaz de os fazer, mas como sou, acho que não devo fazê-los. Não? Tenho esse decoro. Agora, o que lhe quero dizer é que todos os partidos que estão representados na Assembleia da República têm uma legitimidade própria que resulta da vontade dos portugueses. Todos eles, sem qualquer exceção, não é? Portanto, aliás, eu quando for falar, eu já ontem manifestei vontade de falar com todos os partidos e vou mesmo falar com todos os partidos. Vou falar com o Partido Comunista, vou falar com o Bloco de Esquerda, vou falar com o PAN, com o LIVRE, com o PS, naturalmente, com o PSD, com a Iniciativa Liberal e com o Chega, porque são os partidos que os portugueses quiseram que estivessem representados na Assembleia da República. E, portanto, aquelas pessoas que estão neste momento no Parlamento,
do ponto de vista da legitimidade democrática, têm todos exatamente a mesma legitimidade. E é na base dessa legitimidade democrática, política, que eu tenho que atuar. Porque se fosse atuar de outra forma, estaria aqui a introduzir critérios, do meu ponto de vista, muito perigosos. Portanto, o papel que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista vão desempenhar no futuro será, em primeiro lugar, o papel que eles próprios quiserem desempenhar, em segundo lugar, o papel que os portugueses quiserem que eles venham a desempenhar, e, em terceiro lugar, o papel que as circunstâncias proporcionem que eles venham a desempenhar. Veja que as circunstâncias já os levaram a estar muito longe do poder, as circunstâncias já os levaram a estar muito próximos do poder e agora parece que os levaram a estar outra vez bastante afastados do poder. Inclui. Mas, como aí disse, o tempo muda muito, o tempo muda as coisas, muda a realidade e vamos ver o que hoje parece, o que hoje está a acontecer daqui a dois talvez não, porque há uma estabilidade política, mas não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Agora, a representação desses partidos é sempre o resultado da vontade dos portugueses e cada deputado, isso para mim é uma questão sagrada, cada deputado representa o país e isso tem que ser respeitado. Depois podemos divergir e convergir, mas isso é o debate político. Isso é o debate político e lá estaremos. Eu, neste momento, não estou nesse campo parlamentar, já estive. E quando estive, fui muito claro e muitas vezes tive posições muito fraturantes em relação aos partidos. Eu por acaso, estive sempre como líder parlamentar quando estávamos no poder. Ocorreu isso. Nunca estive na oposição, sempre respeitando as oposições, creio que isso não... Aliás, fico satisfeito por verificar que sempre ao Parlamento... Mas foi em maioria relativa também, não é? Líder parlamentar. Sim, nunca estive com maioria absoluta, é verdade. Mas sempre respeitei, e isso eu fico satisfeito por verificar que os partidos da oposição sempre dizem que fui um deputado que sempre respeitou as opiniões dos outros, e respeito, que isso não tem que ver com a minha dimensão política, é anterior à minha dimensão política, tem que ver com a minha concepção profunda do que deve ser um Parlamento. O Parlamento não é o sítio onde chegamos lá e nos limitamos a fazer proclamações das nossas convicções ou até das nossas profissões de fé mais absolutas. É o lugar onde nós afirmamos as nossas posições e estamos disponíveis para ouvir os outros e dialogar com os outros. Isso é a essência da democracia. E a democracia funciona se for assim. Se não for assim, tende a não funcionar, do meu ponto de vista. Mas isso é outra questão. Não? Agora, do ponto de vista do que se passa atualmente e do papel que os partidos políticos vão desempenhar, todos eles têm um papel. Não vamos desvalorizar os partidos políticos pela circunstância de estarem na oposição. Eu respeito muito os partidos, estejam no poder ou estejam na oposição, e cada um deles tem a legitimidade própria de quem suscitou, em graus diversos, a adesão de uma parte da sociedade portuguesa. É o caso do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Vamos terminar. Os membros do Conselho Económico e Social têm um mandato de 4 anos. É correspondente à legislatura. Correspondente à legislatura, não é? Correspondente à legislatura, sim. Precisamente. Foi eleito agora, quer levar este mandato no SES até ao fim ou deixá-lo em algum momento? Não. Não? Quando uma pessoa é eleita para uma função, não pode estar a perspectiva a deixá-la a meio. O meu objetivo, neste momento, a minha única preocupação é fazer no SES o que eu acho que tem que ser feito no SES. Fui eleito para 4 anos e meio, é essa... não fui eleito para 4, fui eleito para acompanhar esta legislatura. Quando a legislatura cair, eu também sairei. Tenho a convicção absoluta de que não me voltarei a candidatar a presidente do SES, porque tem os seus limites, como é evidente. Portanto, fui eleito há 1 ano, segunda vez, este é agora o meu último mandato como presidente do Conselho Económico e Social. As pessoas não se podem eternizar nas funções. E depois vê-se a fazer o quê? Vê-se a fazer o quê? Não sei, não imagino. Nunca tive essa preocupação na vida. Aceitariam um convite para integrar o governo? Não, eu já tive convites para integrar o governo e não aceitei esses convites para integrar o governo. Portanto, estou à vontade. Não com o Dr. António Costa, por razões óbvias, porque estive contra a ginegócia. Não aceitei por razões simples de que achei que as funções que me estavam a ser, não vou agora dizer o que foi, nem que circunstâncias, até nem fica bem, mas não aceitei porque não eram funções que naquela altura achasse que fossem as mais adequadas à minha personalidade. O que lhe devo dizer é o seguinte: eu, se algum dia tivesse preocupado em pensar o que ia fazer no dia seguinte, não teria feito nem metade do que fiz na minha vida do ponto de vista do que fiz. Isto é, eu discordei quando entendi que devia discordar, concordei quando devia concordar, estive contra, pus-me fora. Portanto, eu estou à vontade. Se há pessoa no país, há várias, não, isto é das poucas coisas de que eu me orgulho. Acho que não há nenhuma pessoa que possa dizer que eu alguma vez agi na vida política por calculismo e em função da satisfação de qualquer ambição de natureza estritamente pessoal. Eu estou satisfeito com a minha situação, estou satisfeito com o que tenho feito na vida política. Neste momento a minha função é muito simples, é fazer o melhor possível para valorizar o papel do Conselho Económico e Social da sociedade portuguesa. Quando isto acabar,
Há um regresso, poderá haver um regresso à vida política? Posso até afastar-me nessa altura. Afastar-se completamente? Sim, não há tudo pode acontecer, há muitas outras coisas para fazer na vida. Eu estava fora da vida política. Eu, antes de voltar ao SES, quando saí do Parlamento Europeu, o Dr. António Costa falou comigo, temos uma conversa e disse, por razões óbvias, na ordem política, enfim, não vou agora aqui estar a referir a conversa que tive com ele, mas a conversa foi correta e civilizada e percebi que, por razões que tinham que ver com as minhas divergências com a linha com a direção do partido, não tinha sentido eu continuar no Parlamento Europeu. Eu aceitei isso e achei isso. E mais, ele até me disse na altura, apesar disso, gostaria que fosses ao Porto, a Gaia, fazer na altura uma intervenção na apresentação do novo cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Eu disse-lhe que sim e fui, e com todo o gosto fiz. E eu não fui candidato e fui lá e fiz uma intervenção, portanto, porque percebi que as coisas, que há regras na vida, não é? E há consequências dos nossos atos. E mais, essas consequências não são de forma nenhuma dramáticas. Há pessoas que puseste em causa a tua vida política porque seguiste. Não é. Pôr em causa é os mártires, não é? São aqueles que foram presos, que foram exilados, que foram. Agora, a pessoa que está no SES não foi presa nem exilada. Não é? Portanto, não há nenhum problema dessa natureza. O PS é um partido democrático. Compreendo perfeitamente que quando há um grau de divergência tão profunda como houve, daí resultem consequências. E, portanto, eu aceitei isso naturalmente. E afastei-me da vida política e voltei. Estive um ano completamente fora da vida política partidária. E, curiosamente, até foi um ano em que nem segui muito atentamente, consegui desligar-me, e nem segui muito atentamente segui mais o que estava a passar no mundo, por via daquilo que eram as minhas ocupações anteriores no Parlamento Europeu, que estava ligado às questões de política externa. Estava mais interessado em seguir isso e não segui tão atentamente o que se estava a passar no país. Até foi uma forma, talvez, de me resguardar da vontade de intervir. Embora escrevia no Público e tinha um programa aqui na Renascença em que debatia com o Paulo Rangel. Mas mantive um certo distanciamento. E estava bastante bem nessa vida. Gostei imenso desse ano, até porque eu cheguei muito cedo à vida política. Talvez isso fosse uma forma de me libertar, de encontrar aqui um espaço diferente de afirmação na minha vida. Portanto, para mim, estar ou não estar a exercer qualquer função pública é uma coisa que não tem grande importância. Agora, quando estou, procuro dar o meu melhor e procuro ser uma pessoa responsável, e neste momento a minha única preocupação é fazer do SES aquilo que ele deve ser, aquilo que eu entendo que ele deve ser na sociedade portuguesa. Mas se tudo pode acontecer, e estou a citá-lo, admite voltar a candidatar-se à liderança do PS? Não acho que isso seja uma coisa que esteja... Eu sou uma pessoa hoje muito distante da vida partidária. Mas tão depressa se afasta como é possível se aproximar, não é? Nada é... Claro, porque essa é a minha visão. Há uma indeterminação, de quem parte do princípio de uma certa indeterminação. Isso também é a vantagem de quem tem esta visão da vida, de quem não está prisioneiro. Eu, como nunca estive prisioneiro da ideia de uma carreira, por isso é que não me tornei militar nem outra coisa. Não acho que nunca havia vida como uma carreira. Com todo respeito por quem opta por essas soluções e por essas vidas, naturalmente, e sobretudo nessa componente militar que é fundamental, como agora se está a ver no país. Mas eu tenho uma visão, não vejo a vida como, nunca vi a vida política como uma carreira, como uma coisa em que temos de ir progredindo. Não, a vida política é um lugar onde nós estamos e combatemos pelas nossas ideias. E umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos e corremos sempre o risco de ser eliminados. E não vejo nisso nenhum Mas foi eliminado, sempre drama. foi eliminado? Não é isso, corremos esse, não estou a dizer que tenha sido, de forma relativa porque fui afastado, não é, do centro da vida política, mas não é isso que me preocupa. Agora, eu não tenho neste momento nenhuma preocupação com essas questões. Para mim a questão fundamental é, neste momento eu tenho uma função e tenho uma tarefa, que é fazer do SES aquilo que eu acho que o SES deve ser na vida do país. É unicamente disso que penso. O que é que vem a seguir isso? Confesso-lhes que é coisa em que não penso, não perco um minuto, mas é que é mesmo isso, não perco um minuto, até porque acho que as pessoas que estão numa função e estão a pensar no que vão fazer a seguir, cometem dois erros. Primeiro, ao fazer isso, não estão a desempenhar bem a sua função. E segundo, estão a ser profundamente infelizes. E eu procuro evitar, por uma questão de precaução pessoal no que concerne à infelicidade e por uma questão de precaução institucional no que concerne ao exercício correto das minhas funções, procuro evitar estar agora no SES a pensar no que vou fazer no dia em que sair do SES. Não sei, não imagino, ninguém imagina. Espero estar vivo nessa. espero estar vivo daqui a 4 anos e meio. Já não é ambição pequena, não é? Porque com o tempo também vamos tendo essa noção das coisas. Termina assim este Hora da Verdade. O conto de novidade desta semana foi Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social. Voltamos para a semana.